Em 2003, enquanto estava baseada em uma plataforma de pesquisa em alto mar, no Oceano Atlântico, recuperei o corpo de um Bigfoot boiando em águas abertas, a dezenas de milhas de qualquer litoral. O que descobri durante o exame daquela criatura desafiou tudo que eu achava que entendia sobre biologia, evolução e o mundo natural. Esta é a história que tive medo de contar por mais de 2 décadas. Mas, na minha idade, decidi que alguns segredos são simplesmente importantes demais para levar para o túmulo. Certas verdades precisam ser ditas, independentemente das consequências. 12 de outubro de 2003. Eu tinha 52 anos e trabalhava como bióloga marinha sênior para o Atlantic Coastal Research Institute, baseada na plataforma Bravo, uma plataforma de pesquisa e observação localizada a 43 milhas da costa do Maine. A plataforma servia como base para estudar ecossistemas de águas profundas, monitorar as migrações de baleias ao longo da costa leste, rastrear correntes oceanográficas e coletar dados ambientais para agências federais. Meu nome é Dra. Rachel Thornton e eu passei 28 anos estudando a vida marinha. Publiquei artigos sobre tudo, desde formações de corais de águas profundas, a padrões de comunicação de baleias jubarte, de organismos bioluminescentes na zona mesopelágica, aos hábitos de migração do atum rabilho do Atlântico. Eu tinha visto coisas incríveis ao longo da minha carreira. Espécimes de lula gigante, peixes raros de águas profundas que nunca haviam sido catalogados, formações geológicas submarinas que desafiavam o entendimento convencional. Mas absolutamente nada havia me preparado para o que eu estava prestes a encontrar naquela manhã fria de outubro. A plataforma abrigava uma equipe de 14 pessoas durante aquele turno. 7 cientistas, 5 funcionários de apoio e 2 oficiais de ligação da Guarda Costeira que ficavam conosco para resposta a emergências e coordenação com as autoridades marítimas. A plataforma Bravo era uma estrutura imponente, com 160 pés de aço e concreto ancorados no fundo do oceano, com laboratórios distribuídos por 3 níveis, alojamentos para a equipe, amplo armazenamento de equipamentos, um centro de comunicações e um heliponto no convés superior. Normalmente trabalhávamos em turnos de 3 semanas, um ritmo exigente, mas gratificante, que eu aprendi a amar. Eu me sentia em casa, na plataforma. Aquela manhã de outubro começou como qualquer outra. Acordei às 5h30, bem antes do amanhecer, e estava checando os dados da estação meteorológica enquanto tomava um café no laboratório principal. As luzes fluorescentes zumbiam sobre minha cabeça e, através das janelas reforçadas, eu só via a escuridão sobre a água, pontuada pelas luzes distantes de um navio de carga. A previsão não era boa. Um sistema de tempestade estava se aproximando do nordeste, com previsão de atingir nossa posição no final da tarde. Os modelos de computador mostravam que ele estava se intensificando, alimentando-se das correntes oceânicas quentes que passavam por nossa área de pesquisa. Rachel, você está vendo essas previsões de altura das ondas? Chamou o Dr. Michael Huang, nosso oceanógrafo. Ele era um cientista brilhante, cerca de 15 anos mais novo que eu, e olhava para seu monitor com uma expressão de preocupação. Vamos ter que lidar com ondas de 12 pés até as 2 da tarde, possivelmente 18 pés à noite, se este sistema se intensificar, como os modelos sugerem. Isso vai tornar qualquer operação externa extremamente perigosa. Aproximei-me de sua tela. As imagens de satélite mostravam uma espiral massiva de nuvens, e a pressão barométrica estava caindo mais rápido do que eu gostaria. Devemos proteger tudo e nos preparar imediatamente, eu disse, tomando a decisão que meus anos de experiência exigiam.
Vamos guardar todos os equipamentos externos abaixo do convés e garantir que os geradores de reserva estejam totalmente abastecidos e prontos. Quero que todos sejam informados sobre os protocolos de tempestade até o meio-dia, sem riscos desnecessários. Michael assentiu e começou a enviar as notificações. Em 20 minutos, toda a plataforma estava acordada e se movendo com um propósito, todos entendendo que a preparação para uma tempestade não era algo a ser levado na brincadeira quando se está flutuando a 43 milhas da terra mais próxima. Ao meio-dia, o mar tinha começado a se agitar. O céu ficou de um cinza escuro e opressivo e o vento soprava em rajadas de 30 nós e subindo. Havíamos recolhido nossos sensores flutuantes, recuperado o equipamento de monitoramento subaquático e prendido os barcos à plataforma com cabos extras. A equipe do convés, liderada por nossa contramestre sênior, Sandra Kowalski, vinha trabalhando incansavelmente. À 1h30, eu estava no compartimento de armazenamento de equipamentos no nível inferior com Sandra, verificando novamente as cintas de fixação de alguns equipamentos de sonar sensíveis, quando o rádio crepitou, ganhando vida. Plataforma Bravo. Aqui é a estação da Guarda Costeira de Portland. Estamos recebendo relatos de destroços na água a aproximadamente 3 milhas, a nor-nordeste da sua posição atual. Podem verificar? Câmbio. A voz era profissional e clara, apesar da estática. A tenente Amanda Torres, nossa oficial de ligação sênior da Guarda Costeira, respondeu da sala de comunicações 2 níveis acima de nós. Estação Portland. Aqui é a plataforma Bravo. Vamos investigar. A visibilidade está piorando. Que tipo de destroços estamos procurando? Câmbio. Houve uma pausa. Não sabemos no momento. Um barco de pesca relatou ter visto algo grande boiando na água. A tripulação achou que poderia ser a carcaça de uma baleia ou talvez destroços de naufrágio. Eles não puderam investigar mais a fundo devido ao mau tempo que se aproxima. Agradeceríamos se pudessem dar uma olhada antes que a tempestade torne as operações impossíveis. Câmbio. A tenente Torres confirmou. Entendido, Portland. Vamos dar uma olhada e retornaremos. Câmbio e desligo. Eu já estava subindo as escadas quando Sandra me alcançou, vestindo sua jaqueta impermeável. O que quer que fosse, tínhamos uma janela de tempo muito curta. Cada minuto contava. 20 minutos depois, Sandra e eu estávamos no convés de observação com binóculos, vasculhando a água cada vez mais agitada. O vento soprava forte, talvez 40 nós agora, e os borrifos das ondas atingiam o convés a 45 pés acima da linha d'água. Ali! Gritou Sandra por cima do vento, apontando. Na posição de 2 horas, talvez a meia milha de distância, algo escuro na superfície. Foquei meus binóculos e vi algo grande e escuro, subindo e descendo com as ondas pesadas. Era grande demais para ser uma foca. O formato estava errado para uma baleia, sem a barbatana dorsal ou a cauda características. Baixei os binóculos. Chame a tenente Torres aqui imediatamente, eu disse, e diga a ela que talvez precisemos usar o barco de resgate. Quero o suboficial Williams aqui também. Precisamos tomar uma decisão rápida. Em 15 minutos, uma equipe estava reunida no convés inferior, perto do lançamento do barco. A tenente Torres, Sandra, o suboficial David Williams e eu. A tempestade estava chegando mais rápido do que o previsto. Tínhamos talvez 1 hora. As ondas já passavam de 8 pés. O que quer que seja aquilo lá fora, precisamos recuperar agora ou esperar a tempestade passar, disse a tenente Torres, cujo julgamento eu confiava completamente. Mas se for um corpo humano ou animal, pode não estar mais lá depois da tempestade. Eu tomei a decisão. Vamos lá. Mas faremos isso de forma rápida e segura.
Ao primeiro sinal de que as condições estão perigosas demais, nós abortamos imediatamente. Nenhum espécime vale arriscar vidas. Todos entenderam? Todos assentiram. E iniciamos a sequência de lançamento do barco inflável de casco rígido da plataforma. Sandra nos afastou da plataforma e o barco imediatamente começou a bater nas ondas. À medida que nos aproximávamos, lutando contra os borrifos que nos encharcavam repetidamente, pude ver o objeto com mais clareza. Era biológico. Eu podia ver o que parecia ser cabelo ou pelo, castanho escuro ou preto, emaranhado e encharcado. Meu primeiro pensamento foi que era um urso, talvez um urso negro que de alguma forma acabou a milhas da costa. Não era algo inédito, mas 43 milhas estava além de qualquer possibilidade razoável. Mesmo assim, minha mente buscava explicações que se encaixassem no meu entendimento do mundo natural. "Parece um urso morto", gritou a Tenente Torres por cima do barulho do motor. "Talvez tenha caído de um barco." "Talvez", respondi, mas algo no meu íntimo me dizia que as proporções estavam erradas. Os membros pareciam longos demais, o tronco, humanoide demais. Afastei esses pensamentos como impossíveis, uma distorção causada pelas condições adversas. Sandra manobrou o barco com cuidado, parando ao lado do corpo. Tive minha primeira visão clara e minha respiração ficou presa na garganta. O tempo pareceu parar. Não era um urso. Não havia a menor possibilidade de que o que eu estava olhando fosse qualquer espécie que eu já tivesse encontrado em 3 décadas de pesquisa. O corpo era enorme, flutuando de bruços. Eu podia ver braços, longos e poderosamente musculosos, que terminavam em mãos. Não patas, mas mãos com dedos distintos. O pelo que cobria o corpo era espesso e emaranhado, mas a estrutura por baixo estava completamente errada para qualquer animal conhecido. Era humanoide, era bípede, era algo que não deveria existir. "Que diabos é isso?", disse a Tenente Torres, sua compostura profissional se quebrando pela primeira vez desde que a conheci. "Eu não sei", respondi, meu cérebro de cientista lutando para catalogar o que minha mente racional rejeitava. "Mas precisamos trazê-lo a bordo, imediatamente. Sandra, aproxime-se. David, me ajude com o equipamento de recuperação. Não podemos deixar isso aqui." Colocar o corpo no barco foi uma das coisas mais fisicamente exigentes que já fiz. A criatura pesava pelo menos 500 quilos, e as ondas tornavam cada movimento traiçoeiro. Usamos cintas de carga e o pequeno guincho do barco, trabalhando com uma coordenação desesperada para rolar a forma maciça por cima da amurada. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, conseguimos prendê-lo no fundo do barco. Agora que estava a bordo, eu sabia com certeza absoluta que não se tratava de nenhum animal do registro zoológico. O corpo tinha mais de 7 pés de comprimento, coberto da cabeça aos pés por um pelo espesso e castanho escuro. O rosto estava parcialmente submerso na água que balançava, mas eu podia ver uma arcada superciliar proeminente e uma mandíbula pesada e poderosa. As mãos eram notáveis, com 5 dedos e o que pareciam ser unhas em vez de garras. Os pés eram enormes, facilmente com 18 polegadas de comprimento, com uma estrutura de calcanhar distinta. "Plataforma Bravo, aqui é o barco de resgate", comunicou a Tenente Torres com a voz trêmula. "Recuperamos o objeto. É de natureza biológica, espécie desconhecida. Estamos retornando imediatamente. Preparem a enfermaria para exame. Câmbio." Houve uma pausa. "Entendido, barco de resgate. O que quer dizer com espécie desconhecida? Câmbio." A Tenente Torres olhou para mim, a mesma pergunta queimando em seus olhos. Desconhecida no momento. Ela finalmente respondeu: "Vamos informar a todos quando voltarmos. Apenas deixem tudo pronto. É grande. Câmbio e desligo." A viagem de volta foi mais difícil, com as ondas agora chegando a 10 pés. Quando fomos içados de volta a bordo,
Estávamos todos exaustos e encharcados até os ossos. Michael e os outros cientistas estavam esperando no convés. Quando viram o que carregávamos na maca, as expressões em seus rostos espelhavam a minha. Choque, incredulidade e a inconfundível centelha de fascínio científico. "Rachel, o que é isso?" perguntou Michael, sua voz quase inaudível por causa do vento. "Ainda não sei", respondi, "mas precisamos levá-lo para a baía de exames imediatamente. E, Michael, preciso que você documente tudo. Fotografias, medições, amostras de tecido. Não tenho certeza se alguém vai acreditar nisso sem uma documentação extensa." Movemos o corpo para o maior compartimento de armazenamento, que rapidamente convertemos em uma área de exame improvisada. Enquanto a tempestade açoitava a plataforma do lado de fora, eu fiquei de pé sobre o corpo e observei cada detalhe. Só as mãos já eram notáveis, com proporções semelhantes às mãos humanas, mas ampliadas de forma dramática. As palmas eram coriáceas e pretas. Os pés eram claramente projetados para caminhar ereto. O rosto era profundamente perturbador. Não era humano, não exatamente, mas a estrutura óssea sugeria uma ancestralidade comum que ia muito mais fundo do que nossa relação com os grandes primatas conhecidos. A arcada superciliar era pesada, o nariz largo e achatado. Quando abri cuidadosamente a boca, encontrei dentes que combinavam molares semelhantes aos humanos com caninos maiores e mais proeminentes do que os de qualquer ser humano. O corpo esteve na água fria de outubro por talvez 24 a 48 horas. Tempo suficiente para algum encharcamento, mas não para uma decomposição significativa. Nas 6 horas seguintes, conduzi o exame mais completo que pude. Michael documentou tudo, suas mãos tremendo um pouco, mas seu treinamento o mantendo focado. A criatura era um macho, com aproximadamente 7 pés e 3 polegadas de altura. O pelo era espesso em toda parte, exceto nas palmas das mãos, nas solas dos pés e em partes do rosto. Alguns pelos grisalhos perto das têmporas e da mandíbula sugeriam que era maduro, possivelmente idoso. A musculatura era extraordinária, muito maior do que a de qualquer humano de tamanho semelhante. Esta era uma criatura construída para a força. Coletei amostras de tecido, sangue, pelo e pele, preservando-as cuidadosamente. O exame interno revelou um coração quase do dobro do tamanho de um coração humano e pulmões enormes, sugerindo adaptações para grandes altitudes. O sistema digestivo indicava uma dieta onívora. O cérebro foi talvez o achado mais notável. Era maior que um cérebro humano, com um córtex mostrando dobras extensas, semelhantes às que vemos em humanos, sugerindo uma capacidade para pensamento complexo, planejamento e talvez até mesmo linguagem. Mas a descoberta mais surpreendente veio quando examinei o crânio. Do lado direito do crânio, parcialmente escondido pelo pelo, havia um ferimento antigo, um buraco no osso, do diâmetro de um lápis, com bordas que haviam cicatrizado com o tempo. Esta criatura tinha levado um tiro. Anos atrás, provavelmente décadas com base na cicatrização, algo havia atravessado seu crânio com uma bala. E ela havia sobrevivido. As implicações me deram um calafrio. Se esta criatura pôde ser baleada, então alguém sabia que essas coisas existiam. Isso não era uma aberração da natureza, era um membro de uma espécie. Às 3 da manhã, a tempestade começou a diminuir. Eu estava trabalhando por quase 14 horas seguidas, movida a café e adrenalina. Comecei a redigir minhas descobertas no formato de um artigo científico, sabendo que precisaríamos de evidências extraordinárias para apoiar uma alegação extraordinária. Quando o sol nasceu em 13 de outubro, a tempestade havia passado. Enviei meu relatório preliminar para a sede do Atlantic Coastal Research Institute em Woods Hole, via comunicação segura por satélite. Incluí fotografias, medições e minhas observações iniciais,
solicitando um helicóptero para transportar o corpo para uma análise mais detalhada. A resposta que recebi não foi o que eu esperava. Em 3 horas, chegou uma mensagem de uma fonte não reconhecida, codificada com protocolos de segurança que eu nunca tinha visto. Ordenava que eu cessasse todo o exame imediatamente, protegesse todas as amostras e documentação e não falasse com ninguém. Dizia que pessoal especializado estaria chegando para tomar custódia do espécime e de todos os materiais relacionados. O helicóptero que chegou naquela tarde não era do Instituto de Pesquisa. Era um grande helicóptero de transporte militar, pintado com cores desconhecidas. 6 pessoas desembarcaram, 4 em uniformes de estilo militar sem insígnias visíveis e 2 em trajes civis que se moviam com um ar de comando. Um dos civis, um homem alto na casa dos 60 anos com olhos penetrantes, aproximou-se de mim. "Doutora Thornton", disse ele, oferecendo um aperto de mão formal. "Sou James Whitfield. Estou aqui em nome de uma força-tarefa federal conjunta. Precisamos ter uma conversa sobre o que você encontrou ontem e preciso que entenda que tudo o que você está prestes a saber é classificado no mais alto nível possível. Sua cooperação não é opcional." Foi assim que descobri que não fui a primeira pessoa a encontrar o que o mundo chamava de Bigfoot. O governo dos Estados Unidos sabia da existência dessas criaturas há mais de 50 anos e vinha operando um programa secreto para monitorá-las, estudá-las e ocultá-las. Whitfield, um ex-oficial da CIA, passou as 4 horas seguintes me informando. Segundo ele, o conhecimento do governo datava de 1947. Ao longo das décadas, uma pequena força-tarefa acumulou evidências de uma população pequena, mas persistente, dessas criaturas vivendo nas áreas selvagens remotas da América do Norte. Eram inteligentes, usavam ferramentas simples e tinham alguma forma de estrutura familiar. Mas aqui estava a parte mais chocante. As estimativas populacionais do programa, baseadas em décadas de monitoramento, mostravam que restavam menos de 300 dessas criaturas em toda a América do Norte. E esse número estava diminuindo. A espécie estava sendo empurrada para a extinção pela perda de habitat, mortes acidentais e assassinatos deliberados por aqueles que os encontravam. A missão do programa, explicou Whitfield, era dupla. Primeiro, estudar as criaturas enquanto ainda existiam. Segundo, protegê-las da descoberta pública que eles acreditavam que levaria a uma febre de caça que aceleraria sua extinção. Se o público soubesse que o Bigfoot era real, milhares iriam para as florestas com armas. A espécie seria exterminada em 1 década. Então, o governo decidiu manter sua existência em segredo. Cada avistamento era investigado e desmentido ou suprimido. Cada pedaço de evidência física era confiscado. Cientistas que chegavam perto demais eram recrutados ou silenciados. Agora eu tinha uma escolha: juntar-me ao programa e aceitar o sigilo ou enfrentar acusações criminais por posse não autorizada de materiais biológicos sigilosos, a destruição da minha carreira e, possivelmente, a prisão. Não era uma escolha, de fato. Ao pôr do sol, eu havia assinado uma pilha de acordos de confidencialidade e observado enquanto a equipe de Whitfield embalava cuidadosamente o corpo e o carregava em seu helicóptero para transporte a uma instalação cuja localização eu ainda não tinha autorização para saber. Os 22 anos seguintes da minha vida seriam definidos por essa decisão. O programa tinha sua sede em uma instalação secreta na zona rural de Vermont. Fui transferida para lá em janeiro de 2004 e me vi em um mundo que poucas pessoas sabiam que existia. Era dirigido pela doutora Patricia Morrison, uma mulher brilhante na casa dos 60 anos que estudava essas criaturas desde a década de 1970. Ela se tornaria minha mentora e amiga. A instalação abrigava a maior coleção de evidências físicas do mundo.
Esqueletos completos, milhares de amostras de pelos, moldes de gesso e horas de gravações em vídeo, mostrando-os em seu habitat natural. A análise de DNA do corpo que recuperei levou meses, mas revelou algo que mudou tudo o que pensávamos saber sobre a evolução humana. Essas criaturas não eram macacos, eram hominídeos, parte da mesma linha evolutiva que produziu os humanos modernos, mas que haviam divergido em algum ponto entre 1 e 2 milhões de anos atrás. Eles eram nossos primos evolutivos, separados por 1 milhão de anos de desenvolvimento independente. O entendimento científico predominante era que os humanos modernos eram a única espécie sobrevivente do gênero Homo. Ali estava a prova de que outra havia sobrevivido até a era moderna, vivendo ao nosso lado o tempo todo. O programa o chamava de Homo silvestris, o homem da floresta. Nos anos seguintes, envolvi-me profundamente na pesquisa. Estudamos sua fisiologia, comportamento, dieta e organização social, e observamos enquanto seus números continuavam a diminuir. Quando entrei em 2003, havia cerca de 300. 5 anos depois, 240. O declínio era implacável, impulsionado pela perda de habitat e por mortes acidentais ou deliberadas. Sua taxa reprodutiva era tão baixa que não conseguiam repor suas perdas. Em 2018, algo aconteceu que me impulsionou para a decisão que eu acabaria tomando. Uma equipe de caminhantes na Península Olympic capturou vários minutos de filmagem de um grupo familiar. A filmagem era instável, mas inegavelmente real. O programa agiu rapidamente para suprimi-la, plantando histórias na mídia de que era uma farsa. Mas eu tinha visto a filmagem original. Eu reconheci a fêmea. Nós a chamávamos de Fêmea 17 em nosso banco de dados. A transformação de uma evidência genuína em mais uma piada sobre o Bigfoot quebrou algo dentro de mim. Eu passei 15 anos vendo essas criaturas morrerem enquanto o mundo ria. Elas não estavam sendo protegidas, estavam sendo apagadas. A partir daquele momento comecei a me preparar, fazendo cópias de documentos, fotografias e dados, planejando o dia em que quebraria meu silêncio. Aposentei-me do programa em 2022, época em que a população havia caído para menos de 100. A doutora Morrison, ainda dirigindo o programa, percebeu minhas intenções. Rachel, ela disse no meu último dia, seja o que for que você esteja pensando em fazer, por favor, pense cuidadosamente nas consequências, não apenas para você, mas para eles. Garanti a ela que não seria precipitada, mas eu sabia que meu caminho estava traçado. Mudei-me para uma pequena cidade costeira na North Carolina, mas não conseguia parar de pensar neles. Em janeiro de 2025, tomei minha decisão. Sentei-me ao meu computador e comecei a escrever este relato. Entrei em contato com jornalistas, cientistas e grupos de conservação. A maioria me ignorou, mas alguns ouviram. E agora estou escrevendo isto, a história completa, sabendo exatamente quais serão as consequências. O governo federal virá atrás de mim. Quebrei meus acordos de confidencialidade e violei protocolos de sigilo. Enfrentarei acusações criminais. Perderei minha aposentadoria. Mas restam menos de 80 dessas criaturas. Em outra década estarão extintas. Isso não é mais aceitável para mim. Por muito tempo, acreditei que o sigilo era necessário. Agora entendo que meu juramento protegia um segredo, não uma espécie. Então, estou contando a história. Estou fornecendo as evidências, as fotografias, as medições, a análise de DNA. Tenho o suficiente para provar que o que estou dizendo é verdade. Isso vai desencadear uma febre de caça? Possivelmente, mas eles já estão sendo caçados de qualquer maneira, mortos pela perda de habitat e pela indiferença. Pelo menos que sejam extintos como uma espécie reconhecida. Que o mundo saiba o que estamos perdendo. E talvez, apenas talvez,
A conscientização pública gere a pressão necessária para uma proteção real. Aos agentes federais que virão, eu não estou me escondendo. Moro na Soundview Lane, 1847, Cedar Point, North Carolina. Estou pronta. Aos cientistas que analisarão esta informação, as amostras de DNA e os restos de esqueleto estão armazenados em instalações sigilosas. Espero que minha divulgação force a concessão de acesso. Aos grupos de conservação, existem locais específicos onde as criaturas restantes vivem. Estou incluindo essa informação. Elas precisam de proteção agora. E as pessoas que podem ler isto e pensar em caçá-las, estou implorando que reconsiderem. Eles não são monstros. São seres inteligentes com famílias. Se você encontrar um, por favor, apenas o deixe ir. Não sei se esta revelação irá salvá-los ou condená-los. Mas o silêncio não estava funcionando. Pelo menos agora, aconteça o que acontecer, o mundo saberá. Pelo menos agora, haverá uma escolha. O corpo que tirei do Atlântico há mais de 20 anos mudou minha vida completamente. Ele me sobrecarregou com um segredo que não consigo mais guardar. Passei 22 anos seguindo protocolos e nesses 22 anos a espécie diminuiu em mais da metade. É hora de tentar algo diferente. Estou velha agora e cansada. Talvez eu não viva para ver o resultado de quebrar este silêncio. Mas estou em paz com o que estou fazendo, porque a alternativa, levar este segredo para o meu túmulo enquanto os últimos deles desapareciam, era algo que eu não podia aceitar. Algumas verdades são importantes demais para morrer em silêncio. Algumas espécies merecem ser conhecidas, mesmo que tenhamos falhado em salvá-las. O oceano entregou aquele corpo há 22 anos, uma mensagem de um mundo que não sabíamos que existia. Agora, estou finalmente deixando esse fardo de lado e passando-o para o mundo. O que vocês farão com este conhecimento depende de vocês. Mas, por favor, lembrem-se de que são seres vivos. Eles existem neste continente há muito mais tempo do que a nossa civilização. Eles merecem mais do que ser extintos em silêncio, desconhecidos e sem luto. A decisão está tomada agora. A verdade está dita. O que quer que venha a seguir está fora das minhas mãos. Mas, pela primeira vez em 22 anos, posso me olhar no espelho sem me sentir uma mentirosa. Mesmo que isso me destrua, valeu a pena finalmente contar a verdade.